Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal do Live do Leon. Queria dar uma introdução a um novo tipo de conteúdo. Conteúdo esse que diz muito respeito sobre teorias de conspiração, talvez nem seja conspiração, mas mensagens subliminares, ocultas, que a gente encontra geralmente a gente não vê, passa despercebido, mas que aos poucos a gente vai montando um quebra-cabeça e chegando aos resultados dessas equações. Antes de dar início a essa série de vídeos que eu vou fazer, tentando explicar sobre os bastidores ocultos, os bastidores de Hollywood, os bastidores do mundo, né, das coisas ocultas, eu vou iniciar, né? Esse foi meu ponto de despertar, foi justamente esse filme aqui com o Nicolas Cage, Cidade dos Anjos. Tô vendo um vídeo aqui no YouTube e, por incrível que pareça, né, Illuminatux é o nome do canal, né? Tem tudo a ver com o filme e tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, né, no vídeo. Os créditos, lógico, os créditos vai primeiro, os créditos irão para esse canal por estar disponibilizando esse compilado, e é um clipe da música do Google Dolls, Iris, que tem tudo a ver, né? Iris, olho, olhar, que também tem tudo a ver com o conteúdo do vídeo. Mas vamos deixar rolar aqui e eu vou explicar para vocês da melhor maneira possível o que está acontecendo, né? O que vai acontecer. Ó, o personagem do Nicolas Cage é o Seth, se eu não me engano. Tem muitos anos que eu vi esse filme, mas ele foi o que trouxe o meu despertar para essa ideia. Ó, geralmente ele é um anjo que vai buscar pessoas, né, em hospital, pessoas que estão falecendo em acidente, né? Todo mundo que já assistiu esse filme sabe que ele é um anjo que vai buscar pessoas que morreram. Deixa eu dar uma iniciada aqui no áudio. A menininha morreu, ele tá levando ela. Ó, essa aqui é uma parte muito interessante. Eu desistiria da eternidade por você, simplesmente para te tocar. Todo mundo sabe que ele é um anjo que desistiu da eternidade, né, por causa da Meg Ryan. Também acho que eu também desistiria se fosse ele, né? Mas não vem ao caso. Mas ele é um anjo que tinha sua função, né, de levar as pessoas ao pós-vida, né? Por isso que ele é Seth. E ele desistiria da eternidade dele para poder, apenas para tocar, apenas para viver junto dela. Ele é o mais próximo do paraíso. Não quero para casa agora, não quero voltar pro céu. Ó, mais cedo ou mais tarde isso acaba, lógico, né? Ela é um mortal, ser humano. O que um ser humano pode viver? 80, no máximo, 90 anos, né? Perde seu vigor, sua beleza, sua jovialidade, sua alegria de vida. E o Seth, né, o anjo, ele vai ver a pessoa que ele se apaixonou morrer. Então isso vai levar frações de milésimos de segundo, uma existência eterna. Eu não quero que o mundo me veja. É aí que entra o grande despertar, né? Eu não quero que o mundo me veja porque eu acho que eles não entenderiam. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele está oculto. Esse anjo, o Seth, está oculto. O mundo não vai entender o que ele é realmente, né? Porque o mundo já tem uma ideia fixa sobre ele.
seres humanos são feitos para se quebrar. Bom, nesse ponto você já consegue mais ou menos entender quem é Seth, ou Seth, né? Interpretado pelo Nicolas Cage. Se você ainda não chegou nessa resolução dessa equação, eu vou explicar para você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar o vídeo e comentar a respeito, né? E também se você tiver uma outra ideia, teoria ou algo que complemente essa teoria, deixa a mensagem aí escritinha que eu vou responder um por um e vamos dar continuidade a essa ideia. Bom, aqui para mim fica bem claro que o Seth, ele é Lúcifer, né? Você vê que ele é Lúcifer, mas ele não é o Lúcifer da ideia do cristianismo, o demônio que se rebelou contra Deus e se tornou o vilão da humanidade, né? Aqui a ideia que o filme quer passar, e a ideia que geralmente é a ideia que é contada e recontada em dezenas de filmes e músicas, que eu vou explicar um por um para vocês nesse compilado de vídeos, é que Lúcifer era um anjo que servia aos propósitos do Criador, Yahvé, o Jeová, e por algum motivo ele se interessou pela humanidade. Ele viu na humanidade talvez algo que ele não conhecia, essa brevidade de vida, essa intensidade em viver e essa fragilidade, né? E ele acabou se interessando por uma mulher, né, em si, se apaixonou, aprendeu o que era amor e se abdicou do céu. Ele não quis mais ter a sua função de anjo, de querubim, e abandonou o céu. Caiu, né, literalmente, igual o personagem aqui do Nicolas Cage cai, ele se joga. Por isso que é tão repetida essa ideia de a queda em vários filmes. Você tem esse se lançar, se jogar, né? E ele foi viver entre a humana que ele escolheu. E em algum momento houve uma ruptura, talvez pela morte dela, talvez pela idade, talvez por ser um ser mortal e ele não. Ele continuou na Terra, que é o que acontece no final do filme, né? Depois que a Meg Ryan morre. Se você não assistiu, eu tô dando spoiler. Ele continua vivendo, ele vai viver entre os humanos, né? Acaba com a cena dele na praia, nadando, sentindo pela primeira vez, né? Talvez a segunda vez, né? E ele se joga, no filme ele se torna humano, mas na verdade é que ele não se tornou humano, né? Ele se tornou, né, um ser imortal, não era mais um anjo, porque foi expulso ou se jogou do céu, e não era humano. Ele vai existir para sempre na Terra, né? E é o que acontece com Seth, no personagem de Nicolas Cage. E lembrando, todos esses anjos que estão aqui no cenário, ó, todos esses anjos, eles são a representação de anjos posteriormente caídos, anjos que desceram ao céu após o primeiro a pular, né? Aliás, no filme o primeiro não é nem Seth, é um senhor que já vive aqui há muitos anos. E em seguida, que tem no filme, né? E em seguida pulou o Seth e em seguida os outros anjos o acompanharam. Isso não fica claro no filme, mas dá pra entender com o olhar do amigo do Seth, né? Eu esqueci o nome dele, que ele, pela primeira vez, ele esboça uma reação, um sorriso, algo. Ele começou a sentir algo ali em ver o seu amigo tomando banho, né? Se jogando nas ondas. E bom, o que eu quero dizer aqui com esse clipe, que ele foi o meu despertar para essa ideia. A partir daí, eu comecei a montar esse quebra-cabeça em filmes, né? Esse padrão de repetição, que sempre remete a um ser um ser puro de grande poder, que se encantou pela beleza da humanidade e resolveu viver entre ela. Só que com o tempo esse ser, né, se decepcionou, foi usado pela raça humana, descobriu o mal, a maldade, a crueldade humana
e se tornou puro ódio, se tornou algo além de um anjo, né? Um querubim, se tornou o próprio Satã, demônio, ele se tornou o mal. E por muito tempo ele se tornou mal, sua fúria foi consumindo ele, consumindo a humanidade em si. Mas em algum momento essa fúria, né, se acalmou e ele voltou a ser quem ele era. E isso é retratado muito em filmes. Eu vou fazer uma compilação depois de filmes e mostrar para vocês como esse padrão se repete em música e também na literatura, em muitas coisas. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: esse filme foi meu despertar para essa ideia, né? Essa ideia que Hollywood e os demais, né, a grande elite, eles adoram de alguma forma Lúcifer. Isso fica bem claro, né? Com essa ideia do anjo que não foi expulso por se rebelar contra Deus. Ele se jogou na terra por amor à humanidade, né? Isso que eles pregam: amor a uma mulher, amor à humanidade, ao novo. E isso se repete também com o filme Frankenstein de Guilherme Del Toro. Eu vou dar uma pausa aqui e já retorno. A cena da queda, ó. Detalhe que tem uma cena que ele fica um bom tempo sem ver ela, né? Quando ela briga com ele e ele fica, ele não volta pra ela, ele fica sem, ela fica clamando pra ele aparecer de novo e ele não aparece, porque ela se assusta com o fato dele não cortar a mão com a faca. E isso também entra muito nas músicas e nos filmes, né? Como aquela pausa, aquela briga que o humano teve com o anjo, né? Com Lúcifer. E ele sumiu, ficou sumido por um tempo e tá aí sumido, né? Não voltou até hoje para a humanidade, porque o cristianismo e a igreja pregou que ele é o demônio, o Satã, né? Uma cena que remete muito, ó. Criador, é muito forte. O anjo, É irregular. Sim, mas excepcional. Deus Pai e a mulher. Ela sabe de nada melhor. Mas você sabe. Primeiro contato da criatura, do anjo com a mulher. Animada por quê? Vamos achar outra. Vamos lá. Também seu nome e entendi que estava sozinho. Ó, essa cena em específica. Essa cena pra mim é como representa a chegada dele na Terra, né? Ó, ele vai caminhando pela floresta, vai encontrar dezenas de esqueletos ali que era usado para poder montar o corpo dele, né? E ele é recebido, ó, mais uma vez por esses seres metafóricos, ó. Eu fiz um vídeo antes do Shadow of the Colossus que mostrava justamente isso: um cervo, um veado, né, recebendo essa criatura, né? Uma criatura divina, uma criatura pura, inocente, ó, que é alvejado logo em seguida por um caçador. Então aqui ele já descobre o que é a maldade humana. Ele também descobre a bondade, né? Descobre que os seres humanos não são completamente cruéis. E ele acaba ajudando. Ele usa de sua força para trazer lenha, né? Ele usa de seu poder para dar presentes para a humanidade, né? Presentes para os humanos. Conhecimento, fogo, igual Prometeus trouxe fogo, né? Ó, consertou aqui a cerca. E ele se apresenta para o homem cego, né? Justamente porque
Somente quem é cego para essa matéria, para esse mundo, vai conseguir ver, né, a bondade e a beleza dele, né, a beleza espiritual no caso, e a inocência.